Agora deu. Começou a gravar. Pronto. Tá gravando? Perfeito. Tá. Tá gravando? Porque aqui eu não tô vendo. Aqui eu não tô olhando. Tá, bem que em cima tem uma nuvenzinha com um pontinho vermelho. Tá gravando. Tá, já vi. Boa noite, meus amores, bem-vindos. Eu agradeço muito a presença de vocês hoje para a gente ter uma conversa, mais uma conversa, né? Para nós aprendermos um pouco com cada um de vocês. Doutora Sara, muito obrigada pela presença. Doutor Marco Aurélio também, tá? Doutora Alina, acho que deu uma saidinha, mas volta já, tá? Quem gostaria de começar? Doutora Sara ou doutor Marco? Doutor Marco vai ser cavaleiro? E aí, Marco Aurélio? Ele está pensativo. Primeiro as damas. Primeiras damas? Eu falo depois. Eu sou segundo. Vamos fazer a técnica aqui. Uma dama, o cavalheiro, depois uma dama. Pronto, Perfeito. ótimo. Tá, então, vamos começar para a doutora Sara? Tudo bem, doutora Linda? Se a gente começar com a doutora Sara? Eu estou sem saber se vocês estão me ouvindo. Estamos lhe ouvindo. Tá. É porque tá uma coisa estranha aqui no aplicativo para mim, ele está meia hora carregando, eu não vejo mais nada. Não, a gente está ouvindo e vendo também, estamos ouvindo bem. Então beleza. Doutora Sara, então vamos começar com a senhora com esse bate-papo, tá bem? Me diga uma coisa, vamos ver lá, quais são os desafios, tá? E as suas perspectivas com relação à advocacia judicial, justamente com relação à comissão que a senhora preside no momento. Certo. Primeiramente, boa noite a todos e a todas que estão aqui presentes. Sejam muito bem-vindos. Esperamos que esse bate-papo seja muito proveitoso para vocês, que vocês saiam daqui tendo uma visão muito boa da advocacia extrajudicial e que vocês atinjam o objetivo aí de ter reservado essa noite, né, uma terça-feira à noite, para estar aqui conosco. Então, muito obrigada, doutora Iracema e doutora Carla, pelo convite. Fiquei muito feliz, acho que é muito importante a gente estar sempre debatendo aí sobre a advocacia extrajudicial. E, assim, o principal desafio, na minha opinião, com relação à advocacia extrajudicial é justamente porque a gente não vê falar sobre ela na faculdade, a gente não tem acesso à advocacia extrajudicial durante a graduação, então se torna algo muito distante se você não tiver ali uma experiência prática em um estágio, por exemplo, como foi o meu caso. Eu tive a oportunidade, durante a graduação, de estagiar em um cartório de registro de imóveis, então isso me abriu os olhos, e isso me ajudou muito, isso agregou muito para definir o meu nicho após a graduação, quando eu iniciei na advocacia. Então, assim, acho que o nosso maior desafio mesmo é com relação ao acesso, é com relação à proximidade que os advogados precisam ter com a advocacia extrajudicial, precisam saber que existe ali uma outra via antes de chegar até o judiciário. O judiciário ele precisa ser a última ratio, ela precisa ser ali o último momento, realmente, você não conseguiu resolver o problema, aí você bate na porta do judiciário. Então, acho que a gente precisa, principalmente no Maranhão, a gente precisa muito avançar nisso, precisa inserir a disciplina do direito notarial e registral nas faculdades, as pessoas elas precisam ter acesso, precisam saber como é que lidar com os procedimentos dentro dos cartórios, que é pouco falado. Eu trabalhei no cartório de registro de imóveis, então eu sei, porque eu estive durante um ano no balcão do atendimento e eu recebia muitos advogados que simplesmente não sabiam nem como iniciar o procedimento, não sabem nem como fazer um requerimento. Precisa fazer a averbação do divórcio do meu cliente. O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que colocar no requerimento? Quais são a documentação que eu preciso trazer? E isso é informações simples para quem lida no dia a dia, mas que a maioria da advocacia não sabe, porque isso não é falado na faculdade, a gente não tem acesso e acaba dificultando o nosso dia a dia. Então, esses, para mim, são os principais desafios. E as perspectivas, com certeza, é que a advocacia extrajudicial é o presente, né? Ali, a menina dos olhos do CPC de 2015, então a gente já tem aí há 5 anos já a introdução da advocacia extrajudicial, de fato, de forma direta, dentro do nosso dia a dia, dentro do Código de Processo Civil. Então, com certeza, é algo que, para mim, já não é mais o futuro, e sim o presente. Muita gente fala que a advocacia extrajudicial é o futuro. Para mim, não é o presente. Principalmente aí com a pandemia, a gente teve aí essa experiência, teve que sentir na pele isso do judiciário parado, os cartórios não pararam.
Cartórios é considerado atividade essencial, então tiveram em funcionamento todos os dias, enquanto muitos processos, até hoje, estão parados no judiciário, as pessoas estão com dificuldade de ter ali uma sentença, de conseguir seus honorários, e já a advocacia extrajudicial não, nunca parou. Nem recesso os cartórios não têm. No final do ano, quando o judiciário para, os cartórios também não param. Então, é algo que está sempre em atividade, é algo que o advogado realmente pode ali lidar todos os dias, pode trabalhar todos os dias e pode recorrer todos os dias. Doutora, só uma curiosidade no caso, né? A senhora me disse que o que lhe abriu a mente para a advocacia extrajudicial foi o fato de você ter estagiado num cartório, é isso? Então, assim, se você não tivesse estagiado no cartório, talvez você não teria esse pensamento hoje. Com certeza não. Com certeza não, porque nas faculdades aqui do Maranhão não tem nenhuma que tenha o direito notarial e registral, então é algo muito distante. Na UNDB, que foi a faculdade que eu fiz, a gente tem a disciplina de direito notarial e registral, mas é eletiva, então poucos alunos fazem, e eu só fiz porque eu já estava dentro do cartório. Então é algo que iria agregar com o que eu já estava vendo na prática, no dia a dia. Então, tal que eu tive a disciplina de direitos reais no 4º período, e eu sempre falo que, nossa, se eu pudesse voltar, eu teria aproveitado muito mais a disciplina de direitos reais, que é o que fala realmente dos direitos reais, do escapião, etc. Mas pouco fala do cartório de registro de imóveis, pouco fala da importância da matrícula. A maioria dos bacharéis em direito sai da faculdade sem saber nem o que é uma matrícula, sem saber ler uma matrícula, sem saber do que precisa constar na matrícula. Aí pega um inventário para registrar, por exemplo, no cartório, e aí acha que é só levar a sentença e pronto, e o cartório vai registrar. E se depara com várias exigências que precisam ter na matrícula antes de registrar o inventário. Então, com certeza, se eu não tivesse tido essa prática, eu não teria a visão que eu tenho hoje, também não teria a experiência que eu tenho hoje, sem dúvidas. Sim, a doutora que está sempre ligada com relação aos cartórios, eu assim, a gente que está de um lado como advogado, a gente vê fisicamente quais são os processos não, quais são o que a gente pode tratar no cartório, tá? Uma verbação de um divórcio, um registro, uma alteração de um imóvel, alguma coisa assim. Mas existem áreas do direito que algumas pessoas não conseguem visualizar no cartório, né? Existe essa distribuição tão ampla assim, porque assim, eu tenho acesso a cartório, eu tenho um certo conhecimento, mas eu não cheguei nem ao seu nível, né? Então, eu sei talvez um pouco mais do que o normal, né? Devido à minha vida, um pouco mais do que o normal. Mas tem áreas do direito que a gente fica... Eu já recebi perguntas, tipo assim, tributário resolve cartório? Eu não soube responder. Você saberia? Sim, tributário. Então, os cartórios, eles têm uma atuação muito ampla e a gente fica muito, assim, bitolado ao que o advogado pode fazer, mas é aquilo que é privativo da advocacia, que é divórcio, inventário, dissolução de união estável e escapião. Pronto. Aí as pessoas, inclusive eu recebo essa pergunta frequentemente, fala, Sara, mas é tão limitado a nossa atuação no cartório, como é que tu consegue trabalhar na advocacia extrajudicial e trabalhar só com isso? Porque não é porque os outros atos eles não são privativos do advogado, que o advogado ele não pode prestar assessoria, ele não pode prestar consultoria e ele não pode oferecer aquilo no portfólio dele. Então, a gente tem 7 atribuições de cartórios. A gente tem o cartório de protesto, a gente tem o cartório de estudo de documentos, tem o cartório de recibo das pessoas jurídicas, tem o cartório de recibo das pessoas naturais, tem o cartório de registro de imóveis, tem o cartório de contrato marítimos e tem o tabelionato de notas. Então, dentro desses cartórios, cada um tem a sua atribuição, cada um tem os seus serviços específicos e você pode atuar em todos eles. Por exemplo, no cartório de protesto, você pode fazer o protesto de sentença, você pode fazer protesto de contrato de honorários, qualquer documento de dívida, você pode fazer dentro do cartório de protesto. E poucas pessoas sabem disso, poucas pessoas sabem sobre o protesto de sentença, por exemplo, e a gente tem um provimento específico aqui no Maranhão desde 2014. E eu tenho acesso aos titulares do cartório de protesto, e eles sempre me falam, Sara, o protesto de sentença é algo que facilitaria tanto a vida do advogado, é tão pouco utilizado, quase não tem protesto de sentença, e seria tão mais fácil esse tipo de cobrança, até porque atualmente a cobrança do protesto ela é para o devedor, o credor ele não paga,
Então, seria tão mais fácil, isso facilita tanto a vida do advogado, bem como no tabelionato de notas, a carta de sentença, principalmente agora na pandemia que a gente teve essa parada aí, né, no judiciário, às vezes demora 6 meses, 8 meses para o juiz homologar a sentença, o advogado fica esperando, e tem a possibilidade de fazer a carta de sentença no tabelionato de notas, também temos um provimento específico para isso, e poucos advogados sabem disso, poucos advogados sabem que podem fazer isso. Outro dia com a doutora Juliana mesmo, estava conversando com ela, a doutora Juliana, titular do 5º tabelionato de notas, e ela disse, Sara, a carta de sentença, eu fiz tão poucas cartas de sentença aqui no cartório, e é algo que ajudaria tanto, facilita tanto a advocacia, porque não é algo tão custoso, se eu não me engano, é um valor fixo de R$100 e poucos, R$150, e você esperar 6 meses, 8 meses para o juiz homologar, creio eu que até por questão de tempo, é muito melhor que você faça logo uma carta de sentença no tabelionato de notas, e poucos advogados sabem disso. E com relação à área tributária, em específico, não existe um procedimento assim, vamos dizer, o advogado tributarista ele pode fazer isso aqui, um ato específico dentro do cartório, mas existem outras opções, assim, de uma maneira mais abrangente, até porque eu também não atuo na área do direito tributário, então eu nem sei quais são, assim, as coisas específicas que o advogado tributarista faz, sei que cobra imposto, né? Eu trabalho na área do imposto e de tributação. Mas, então, o que eu consigo enxergar que o advogado tributarista ele pode fazer, por exemplo, quando por exemplo, o proprietário ele tem ali um imóvel que ele vai comprar, que ele vai estar vendendo ou então está comprando e está sendo impedido de fazer a escritura pública por conta de uma dívida de IPTU aí que está sendo cobrada há 10 anos. Então, o advogado tributarista ele já pode atuar nisso para requerer o reconhecimento da prescrição. Inclusive, eu tenho casos dessa forma. Tem um caso específico aqui em São Luís, que é com relação aos imóveis da Coab, que é da antiga companhia de habitação. Então, esses imóveis, que agora a MAPA sucedeu à Coab, e na verdade agora quem emite os contratos é a MAPA, a Maranhão Parcerias, e esses contratos, muitas pessoas, elas não registraram o contrato à época que era para ter sido registrado. Então, esses contratos foram emitidos em 1999, 2000, e eles não foram registrados ainda. E agora que as pessoas estão procurando para fazerem o registro. Só que lá na matrícula já tem uma promessa de compra e venda registrada. E aí, o IPTU, a prefeitura cobra para o promitente comprador que está sendo cobrado lá. Só que o imóvel, de fato, a propriedade ainda não é dele, porque ele não registrou ainda o contrato definitivo. E aí, para registrar o contrato definitivo para a prefeitura emitir o ITBI, estão cobrando que seja pago o IPTU de há 10, 20 anos atrás. Então, o advogado tributarista, ele pode entrar aí com esse requerimento administrativo, né, para que esses IPTUs eles não sejam cobrados, sejam aí extintos. Então, dentro do nicho do direito notarial registrável, dentro dos cartórios, existem várias coisas que você pode fazer dentro de um só ato. Por exemplo, esse do registro da compra e venda. Entra também o profissional de direito imobiliário, o profissional de direito tributário por conta do tributo. Se for um caso de divórcio, uma partilha, que a doutora Alina provavelmente vai falar mais lá na frente, mas também entra o profissional de direito de família, porque ele precisa entender como é que vai ser feita essa partilha, como é que, se lá na matrícula está tudo certo, se a partilha lá foi feita da forma adequada, porque senão vai ter ali também um excesso de meação. Então, tudo isso, todas as áreas, elas conversam entre si. O direito, ele tem muito isso, né? A gente precisa ter um conhecimento um pouquinho de cada coisa, porque uma área, ela conversa com a outra. E o direito tributário é uma área que conversa muito com os cartórios. Além disso, desses tributos, também tem a questão da responsabilidade tributária dos tabeliães e registradores, que é solidária. Então, os advogados tributaristas, eles sabem disso, que a responsabilidade do tabelião e do registrador é solidária, então ele é um fiscal do imposto, todos os impostos, antes de serem levados, os dados serem levados a registro, precisam ser recolhidos, porque o registrador ele vai fiscalizar, ele vai verificar se aquele imposto foi recolhido da forma correta. Realmente, a parte de protesto de contrato, eu já estava até familiarizada, né? Mas a parte realmente de carta de sentença, ainda já li um pouco a respeito, já conversei um pouco a respeito, mas eu ainda não estou familiarizada com
com ela, mas é bem interessante saber. E é uma forma também até de explicar, porque eu acho que nem todo advogado tem conhecimento disso, né? Pelo menos aqueles que estão saindo, até mesmo para tomarem conhecimento que a área notorial de registro é uma solução, é uma saída para não ficar esperando por tanto tempo que venha uma solução do juiz, né? Realmente é uma área bem extensa. Eu faço uma ou outra coisa na área de cartório, realmente, e quando chega algum cliente para mim quero processar o contrato, eu digo, não, calma, vamos aqui, me deixa aqui o contrato, vamos resolver. Então, eu faço realmente a tentativa de judicial, a última, fora as ligações, conversas, é realmente fazer o protesto, e, diga-se de passagem, funciona muito bem. Tem uma resolução assim de praticamente 90%. É muito raro aquele que tem um contrato protestado que não venha conversar para poder resolver. Na verdade, não vem nem conversar, ele já vai lá no cartório resolver o problema, porque isso realmente prejudica quem tem um contrato protestado. Né? Sim. Doutora Sara, a senhora tem mais alguma coisa para nos dizer, nos presentear com a sua inteligência? Pode conversar, fique à vontade. Eu falo muito, então... Olha, conhecimento nunca é demais. Eu falo demais, mas... Se quiser completar mais alguma coisa, fique à vontade. Não, assim, só para finalizar, eu queria dizer para as pessoas, né, que estão nos assistindo que o direito notarial e registral, ele não é algo de sete cabeças, é algo distante, porque realmente é uma falha, a gente não tem, na nossa graduação a gente não vê, a mesma coisa do direito previdenciário alguns anos atrás, né, que também não constava nas grades das universidades. Então, isso ainda é uma deficiência que a gente tem, mas não é um bicho de sete cabeças. Os cartórios, eles não estão aí para prejudicar a vida das pessoas, a vida da sociedade, pelo contrário, é para facilitar. Os cartórios, eles não são burocráticos, o que é burocrático é a nossa legislação, as leis é que são burocráticas, e os tabeliões e registradores, eles precisam cumprir a lei. O registrador, ele não tira nada da cabeça dele, ele não tira nenhuma exigência da forma que ele quer, o que ele acha, não, tudo é pautado na nossa legislação, no nosso código de normas. E puxo uma atenção muito importante para o nosso código de normas. O código de normas, ele é imprescindível para quem deseja atuar no extrajudicial. Tem que conhecer o código de normas do nosso estado, porque é lá que está todas as exigências e tudo que o tabelião e o registrador vai cobrar ali mediante a lavratura ou registro do ato. Então, conheçam o nosso código de normas, conheçam os nossos provimentos, porque a gente também tem vários provimentos na nossa corregedoria, tá? E isso é extremamente importante para a atuação do dia a dia, para quem quer atuar com extrajudicial. E o código de normas, por exemplo, é algo que a gente nunca ouve falar. Quando eu cheguei no cartório, que o meu ex-chefe, né, que era o registrador, ele chegou para mim e a primeira coisa que ele me deu foi o código de normas. Ele falou, olha, você precisa ler, você precisa conhecer isso aqui. E eu falei, meu Deus, o que é isso? Eu nunca vi isso na minha vida, ninguém nunca me disse que existia um código de normas, isso eu já estava no 7º período da faculdade. Então, realmente, a área do extrajudicial é muito distante, parece que é outro mundo. É um outro mundo o que a gente aprende na faculdade, ali no judiciário, e a área do extrajudicial. Mesma coisa, outro dia eu estava conversando com um advogado, e ele me disse, Elissara, eu sou tão acostumado já a fazer inventário judicial, e esses dias apareceu para mim um extrajudicial, e parecia que eu nunca tinha feito inventário na minha vida, porque é outra coisa, é totalmente diferente. Eu não sabia que eu tinha que apresentar uma minuta para o tabelião, eu achava que eu só ia lá, pedia tudo, e ele ia fazer tudo, e não é assim. O advogado, tanto no inventário extrajudicial como no divórcio, tem que apresentar a minuta, tudo vai ser feito com base naquilo que ele apresentar para o tabelião. O tabelião, ele só vai consignar, o dever do tabelião é só consignar a vontade das partes. Então, não é ele que vai fazer, não é ele que vai criar. Então, tudo isso é muito importante, e a área do extrajudicial, com certeza, é uma área muito promissora, porque a gente consegue ter ganhos muito mais rápido do que no judiciário. E isso é bem verdade, todo mundo sabe disso, que no judiciário algo que você ia demorar anos para receber, no extra você consegue receber em um mês, ou até mesmo, no caso de divórcio, em um dia. Eu já fiz divórcio em um dia.
Eu mandei a minuta para o tabelionato de manhã, à tarde, as partes já foram assinar a escritura e estavam divorciadas. Então, com certeza, a possibilidade de ganhos e também o tempo é muito mais rápido que no judiciário. E até mesmo que no judiciário seja um valor maior que você vai receber, mas se você for dividir pela quantidade de meses que você vai passar atuando e tendo que todo dia verificar o andamento daquele processo, não vale a pena, não vale a dor de cabeça, não. Então, é esse o recado que eu quero deixar para todo mundo que está aqui nos assistindo, que conheçam a advocacia extrajudicial, tenham vontade de atuar nela, porque com certeza, vocês não vão se arrepender, tanto pela oportunidade de ganhos, como também pela abrangência, que é uma área bem abrangente para você atuar em diversas áreas. Doutora Sara, eu realmente lhe agradeço pela sua presença, pela nossa conversa. Agora, deixa eu lhe fazer só uma pergunta bem rápida. O que nós que estamos aqui no momento na advocacia judicial, o que a nossa comissão pode lhe ajudar? Ou o que a senhora pode ajudar na nossa comissão? Porque a gente tem que trabalhar em conjunto, né? Então, o que a senhora acha da comissão judicial? O que a senhora acha que a gente pode ou lhe ajudar ou ajudarmos vocês? O que a senhora entende disso? O que a senhora acha? Eu acho que assim, as duas são super importantes e como eu até falei uma vez para a doutora Iracema, uma não vive sem a outra, porque o direito notarial e registral, ele não vive sem a advocacia extrajudicial e a advocacia extrajudicial não vive sem o direito notarial e registral, porque é nos cartórios que a advocacia extrajudicial mais acontece. Existem outras áreas, como aí nos PROCONs, né, os requerimentos administrativos no INSS e outras áreas diversas. Mas onde mais acontece é nos cartórios, é dentro das serventias extrajudiciais. Então, com certeza, as duas comissões elas estão muito alinhadas e uma complementa a outra. E para nos ajudar, as duas comissões se ajudarem, né? Acho que a gente deve promover esses diálogos, esses debates, debater também sobre temas específicos da área do direito notarial e registral, como, por exemplo, os atos que os advogados podem fazer dentro dos cartórios, e não só esses que a gente já conhece, que todo mundo já está cansado de saber, que os advogados já sabem que é privativo, que é o escapião, o divórcio, dissolução de união estável. Não esses, mas os outros. Demonstrar para a classe, né, quais são as outras oportunidades que eles podem ter dentro dos cartórios, como que os cartórios podem ajudar, como o cartório pode ajudar a advocacia. Acho que a gente pode fazer palestras, mini cursos voltados a isso, como, por exemplo, também a gente tem aí uma plataforma recentíssima, que foi com a pandemia, que é a plataforma do e-notariado. Eu tenho certeza que poucos advogados conhecem o procedimento do e-notariado, que é a possibilidade de você fazer atos online, escritura pública online, procuração pública online, ata notarial online, tudo de forma online. E isso é algo que conheço poucas pessoas que têm já o certificado digital do e-notariado e é gratuito, não é pago, o que você vai pagar é somente o ato, que você já pagaria de qualquer forma, mesmo que o ato fosse físico, é o mesmo valor, a tabela é a mesma, não muda, e facilita muito, tanto a sua vida quanto a do seu cliente. Porque, como também é livre, apesar de ser livre a escolha do tabelião, com o e-notariado, pelo fato de ser online, a gente tem aí uma limitação. Mas dentro do município, você pode escolher qualquer tabelionato de notas. Então, isso ajuda muito, facilita muito a vida da advocacia e do cliente. Porque você pode fazer, por exemplo, um certificado digital em um cartório aqui, em São Luís, mas o seu cliente ele vai fazer um ato, não sei, em algum interior. Ele faz o certificado digital dele lá no interior que ele está, e os dois fazem o ato através da plataforma do e-notariado e participam da videoconferência. Então, isso já economiza o deslocamento, você não vai mais precisar se deslocar até o interior para fazer o ato junto com o seu cliente também vai economizar, porque ele não vai precisar vir até aqui, e isso facilita muito a vida de todo mundo. Já a plataforma está sendo expandida, né, gradativamente, e agora também, recentemente, foi possibilitada a possibilidade de fazer autorização de viagem eletrônica também, porque a autorização de viagem para menores é preciso ter o reconhecimento de firma no tabelionato de notas, e agora tem a possibilidade de fazer online também, através da plataforma do e-notariado. Então, os cartórios, eles têm muito para agregar, eles têm muito para ajudar os advogados e a nossa atuação do dia a dia. Doutora Sara, acho que a gente vai ter que sentar e fazer alguns acertos para a gente
poder colocar isso para funcionar um pouco melhor, né? Eu lhe agradeço pela certeza. presença, pela palavra, pelas explicações. Eu acho que muitas das pessoas que estão nos ouvindo agora aprenderam bastante com essa nossa conversa. E agora o doutor Marcos está assim tão caladinho. A tela é toda sua, doutor Marcos. Eu sou caladinho, doutora. Ah, sei. Vamos lá, boa noite, pessoal. Boa noite. Boa doutor. noite. Mais uma vez agradecer o convite, né? Deixa eu colocar aqui meu tempo para que eu não extrapole meus 17 minutos. Agradecer o convite mais uma vez, né? Parabenizar a comissão, né, da Advocacia Extrajudicial aí pelo trabalho que vem desempenhando e parabenizar a doutora Sara com essa fala brilhante. Gente, por que eu não falei antes da doutora Sara, né? Porque agora olha a responsabilidade. Doutora Sara dando um show aqui. Parabéns, doutor. E eu sei que a doutora Alina também, né, vai fechar aí com chave de ouro. Mas vamos lá. Eu tive a honra de estar no primeiro encontro, já no primeiro bate-papo com o doutor Pedro Ivo, né, doutora Érica, e é importante, quero dar aqui também as boas-vindas a todos que estão nos assistindo aqui, né, ao vivo e aos que irão assistir depois essa gravação, e eu quero trazer, quando a gente fala de desafios, doutoras, doutores que estão nos assistindo, eu quero ir além. O dia a dia, a prática, os desafios do dia a dia, a doutora Sara já nos trouxe. Eu quero ir além dessa prática diária. Eu quero ir um pouco da raiz do problema. O fato é que hoje vivemos uma assustadora realidade de demandas processuais e esse número assustador de processos tramitando, ele faz com que nós busquemos cada vez mais, ou pelo menos deveríamos buscar outras formas de resolver esses conflitos que estão sendo judicializados, muitos deles por puramente questão de não saber lidar com pessoas. E é nesse ponto que eu quero trabalhar aqui hoje como presidente da Comissão de Coaching Jurídico e aqui estando representando a Comissão de Coaching Jurídico, eu não poderia deixar de falar de comportamento humano, porque ainda há pouco, fazendo com a doutora Sara o evento do Bem-vindos à Ordem, eu mencionei que um contrato, por exemplo, nada mais é do que duas partes que se comprometem a ter determinado comportamento. E se descumprirem, se não se comportarem de determinada maneira, aquele contrato ele está sendo violado. E com isso, iremos ter que resolver. Então, tudo gira em torno do comportamento. O contrato é um documento que ele acaba por regularizar, oficializar o comprometimento de comportamento de duas partes. E a doutora Sara falou ainda há pouco que dentro do cartório, o papel ali crucial, e com as palavras dela, é consignar a vontade entre as partes. Consignar a vontade entre as partes. Ora, senhores e senhoras, será que nós não conseguiríamos consignar a vontade entre as partes de muitos desses processos que foram judicializados, principalmente, cito eu aqui, em esfera direito de família, como a doutora Alina vai abordar logo mais, porque duas pessoas que juram em determinado momento da vida amor eterno e depois de conviver por certo tempo se tornam às vezes até inimigas e não conseguem encontrar uma terceira pessoa para consignar a vontade entre elas, para que fique tudo bem estabelecido, demandam por anos judicialmente algo que poderia ter sido resolvido extrajudicialmente. Então, existe uma causa para isso, para todo esse problema. E eu digo que, ainda em tempos de academia de direito, nós acabamos
vivendo uma romantização da judicialização, uma romantização da própria lide, ainda lá em tempos de teoria geral do processo, quando nós conhecemos e acabamos ouvindo sobre o que é a tal da lide. E a partir dali, eu quero fazer aqui uma provocação para quem está nos assistindo, vocês podem comentar aqui no chat. Tem advogados nos assistindo, tem acadêmicos de direito nos assistindo. Vou perguntar aqui para a doutora Sara, a doutora Alina, a doutora Carla, se elas já ouviram falar, por exemplo, de alguns advogados que, quando vão pesquisar outros advogados, e dizem assim, fulano de tal não advoga, fulano de tal não é advogado. E aí, quando você pergunta por quê? Olha aqui, bota o nome dele aqui, não tem um processo no nome dele. Vocês já ouviram falar isso? Já ouviram falar, gente? Já. Coitada de mim, porque se for pesquisar, eu também não sou advogada. Vocês percebem até o parâmetro que é que as pessoas têm para falar se alguém é ou não é advogado, se advoga ou não se advoga. Que absurdo! E assim, isso é muito comum, tá, pessoal? Embora seja comum... É o famoso advogado militante. Pois é, só que olha só, advogado militante. Vamos lá, tudo isso que a doutora Sara acabou de falar aqui, quem acredita que ela não seja uma advogada militante? Milita na área que atua, né? Só quem não escutou a fala dela vai pensar dessa forma. Não é? Porque se alguém, tipo lá, hoje está na moda googar, né? Vai lá, me dá o nome completo da pessoa, vou googar ela aqui. Vou lá e vou pesquisar o nome dela. Ou vou botar no Tribunal de Justiça, vamos ver quantos processos aparecem. Olha aqui, desde 2000 e não sei quanto. Não tem um processo. Aí diz, tá vendo, não te falei? Não advoga, não milita, não atua. E quantos colegas vivem essa mesma realidade? Só que para ser advogado, para advogar, nós aprendemos em algum momento lá na faculdade, consciente ou inconscientemente, nós saímos de lá com esse drivezinho rodando, de que nós somos aqueles que devem judicializar demandas. E se eu não judicializar, se eu não protocolar uma petição, eu não sou advogado. Ora, existem tantos absurdos como algumas pessoas que ainda perguntam assim, doutor, mas você é advogado com OAB ou sem OAB? Que loucura, né? Antigamente eu ouvia isso. Agora, como eu sou um jovem advogado, já que vai completar 15 anos de advocacia, hoje em dia eu já não ouço mais, mas antigamente eu ouvia muito isso. Quando a gente diz, não, eu sou advogado. Mas tu tem OAB? Claro! Se eu estou dizendo que eu sou advogado, porque na cabecinha das pessoas existe advogado com OAB e advogado sem OAB, que é outro absurdo. E eu estou falando isso para vocês porque é algo comum, só que não é normal. Então, já que a gente está falando de um problema, o judiciário sobrecarregado, uma das causas que eu trago é essa romantização da lide, a romantização da judicialização que nós aprendemos dentro da Faculdade de Direito. Agora, existe uma solução. E a solução gira em torno da advocacia extrajudicial. Por isso, esses bate-papos que acontecem aqui são de extrema relevância e importância para 3 coisas, que eu acredito, sinceramente, eu peço aqui para a turma que está assistindo a gente, anotar 3 coisas que são cruciais que podem fazer com que a gente transforme toda essa realidade. A primeira coisa é, nós precisamos de uma mudança cultural. Cultural dentro do mundo jurídico e dentro da nossa sociedade como um todo. A gente está falando de mudança de cultura. Não é só uma boa estratégia para lançar uma campanha para dizer que eu tenho que desafogar o judiciário. Não, mas uma mudança de cultura. Porque tem uma frase, eu não sei se eu mencionei, eu gosto muito dessa frase do Peter Drucker, não sei se eu mencionei no encontro passado, que diz que a cultura ela devora a melhor estratégia numa garfada ainda no café da manhã. Ou seja, eu posso ter as melhores estratégias possíveis. Agora, se a cultura que está instalada na minha empresa, na minha casa, no meu escritório, dentro de uma sociedade, ela não for congruente com aquela estratégia, a cultura vai devorar. Então, primeiro ponto, nós precisamos mudar essa cultura.
E é uma mudança que ela não é da noite para o dia. Isso foi instalado durante muitos anos. Só que esse movimento que se vem fazendo aqui é um primeiro passo para uma mudança de cultura, porque as pessoas que estão nos acompanhando aqui, elas já ouvem algumas coisas que talvez na academia de direito nunca tiveram oportunidade de ouvir e compreender e ter, no mínimo, a curiosidade de buscar quais benefícios eu poderia ter militando na advocacia extrajudicial. E eu já trago aqui, por exemplo, a celeridade. Você não precisa esperar anos para sair uma sentença. É muito mais célere. Agora, para isso, você precisa aprender a cobrar advogando de forma extrajudicial. Porque você sabe quando você vai protocolar uma petição, por mais que você tenha vergonha de botar preço, você sabe que tem que cobrar. Tá, e se eu não for protocolar a petição, como é que eu vou cobrar essa pessoa? Ainda tem advogado até hoje que tem vergonha de cobrar consulta. Eu brinco com alguns amigos, olha, quem tira a dúvida é professor, advogado presta consultoria. Agora, se você é advogado e professor, você tem que tirar as dúvidas dos seus alunos. Isso não quer dizer que você não possa fazer uma cortesia, prestar uma consultoria e depois fazer um fechamento de contrato e fazer o desconto ali da consultoria que você prestou dentro dos seus honorários, dentro do contrato. Só que é uma outra questão cultural que nós precisamos mudar. Advogados têm que cobrar pela sua consulta. Investiram anos em estudo, investiram 5 anos na faculdade, mais pós-graduação, mestrado, às vezes doutorado, e não cobram quando prestam uma consultoria. Então, é uma mudança cultural que nós precisamos. Segundo ponto, educação. Porque não adianta eu querer treinar vários advogados novos que estão saindo aí, ou vários bacharéis, ou vários acadêmicos de direito, se antes eu não eduquei. É tipo a minha filha. Para eu poder treiná-la, desenvolver qualquer habilidade, antes eu preciso educá-la, porque senão não recebe a mensagem, não conecta. Antes de treinar qualquer pessoa dentro da minha empresa, eu tenho que educá-la. Como é que eu educo um colaborador na minha empresa? Eu leio a cartilha para ele, olha, a missão da minha empresa é essa, a visão da minha empresa é essa, lá que nós vamos chegar. Os nossos valores são esses. Então, eu educo aquela pessoa para que ela esteja alinhada de forma congruente com a minha empresa. Depois eu treino essa pessoa para aquela função que ela vai exercer. Então, nós precisamos educar, primeiro, os operadores do direito. Nós precisamos educar desde a academia do direito, para que a partir de lá eles já saiam com uma nova mentalidade e compreendendo que qual que é a função da advocacia extrajudicial? É evitar judicializar uma demanda. Eu vou usufruir de todos os meios, mecanismos necessários que eu puder para evitar judicializar determinada demanda e deixar para o Poder Judiciário somente as causas que realmente precisam ser judicializadas. Mas para isso eu preciso educar. Educar quem também? A sociedade, o leigo, o cliente que vai chegar pedindo logo para processar a outra parte. E nós precisamos educar essas pessoas ao ponto de que elas compreendam o quão vantajoso que é para elas, em determinadas demandas, evitar que seja judicializado. E mostrar para elas, de fato, fazer com que elas compreendam o quanto que vai ser mais célere e o quanto que é confiável e seguro, de forma extrajudicial, resolver aquela demanda. Porque algumas pessoas não confiam, não acreditam, porque em nenhum momento elas foram educadas sobre mecanismos extrajudiciais de resolução de conflitos. Quantas e quantas pessoas não vão para uma audiência de conciliação, nem ao menos querem levar, fazer acordo, não querem nada, quero tudo, eu quero tudo. Não vão. Não querem, não entendem o que é uma conciliação, uma mediação, uma arbitragem, por exemplo. Então, antes que você realmente chegue a uma esfera realmente que tenha que demandar judicialmente, nós precisamos esgotar todas as formas, inclusive administrativas. Resolver um cartório, quantas e quantas demandas aqui, a doutora Alina vai trazer logo mais, de família, podem ser resolvidas em cartório, tributárias, como já foram mencionadas aqui, e quantas pessoas não têm noção nem que isso pode. Então, para isso, eu preciso educar. Eu preciso educar lá dentro
dos bancos da faculdade de Direito, porque eu mesmo, alguns dias atrás, quando me formei, 15 anos atrás, não vivi essa realidade. Eu saía de lá junto com meus amigos, vamos protocolar. A gente acaba tendo, só é advogado se protocolar a petição no judiciário. E está aqui o exemplo que eu trouxe para vocês. Quantas pessoas não dizem, fulano de tal não tem ação nenhuma, quando quis ser advogado? E eu acho isso um absurdo. E o terceiro ponto, que eu acredito que, mudando a cultura, educando tanto os acadêmicos de direito, os advogados e a sociedade, o terceiro ponto é a publicização disso tudo. É a publicização dos benefícios da advocacia extrajudicial. É a publicização do quão vantajoso que é você conseguir resolver demandas de forma muito mais célere, de forma segura, de forma confiável, sem ter que passar por um processo de anos, suportando a morosidade, que já é algo natural dentro do judiciário, que, de fato, está afogado em processos. Então, mudando a cultura, educando, publicizando esses benefícios, fazendo com que os operadores do direito compreendam e percebam as vantagens, os benefícios que eles têm em eles mesmos buscarem o convencimento dos seus clientes para ter que evitar demandas judiciais desnecessárias e, com isso, cumprindo o seu papel, a sua função social, que eu acredito que o advogado também tem a função social de evitar ainda mais o afogamento do judiciário como está. Então, todos nós, se buscarmos desenvolver essa cultura, buscarmos educar, na medida do possível, os nossos clientes e cada vez mais publicizar esses benefícios e vantagens que existem dentro da advocacia extrajudicial, como é o exemplo desse evento que está acontecendo aqui, de muitos outros que ainda hão de acontecer através da Comissão de Advocacia Extrajudicial, eu tenho certeza que nós conseguiremos, a médio prazo, transformar essa realidade que nós temos dentro hoje do judiciário, com tantos processos que deveriam, pelo menos em tese, já terem sido resolvidos antes mesmo de serem judicializados, antes mesmo de serem protocolados. Porque, como eu estava falando a princípio, são comportamentos humanos que fazem com que as demandas judiciais venham a acontecer. Se nós conseguirmos nos relacionarmos melhor com as pessoas, se nós conseguirmos desenvolver melhor nossas habilidades de empatia, resiliência, adaptabilidade, flexibilidade, inteligência emocional, gerenciamento de estresse, habilidades essas que são comportamentais e emocionais, com certeza, só com isso já diminui muito o número de processos judicializados. Então, eu volto a parabenizar a iniciativa e agradecer pelo convite, estarei sempre à disposição. Eu busquei, na minha fala, trazer um pouco mais da abordagem de problema, causa, possíveis soluções e entender que nós, operadores do direito, lidamos com relações de comportamento do humano. Nós precisamos compreender que o nosso comportamento ele tem que ser funcional. A partir do momento que ele se torna disfuncional, não faz mal só para mim, faz mal para toda uma sociedade, inclusive afogando ainda mais o judiciário. Porque se eu não consigo lidar com pessoas que eu convivo dentro da minha própria casa durante alguns anos, eu jurei amor, com quem que eu vou conseguir lidar? Então, fica aqui a minha reflexão, a minha contribuição e parabéns a todos que estão nos assistindo, parabéns a vocês que buscam cada vez mais conhecimento, se desenvolver e que vocês consigam sair daqui pelo menos com uma semente plantada e que ela possa ser regada e crescer e se desenvolver para uma nova realidade aqui. Muito obrigado. Doutor Marcos, eu realmente agradeço a sua fala, mas eu vou pontuar só uma coisinha com o senhor. Quando eu me formei, sou bem novinha, né? Na advocacia. E eu trabalhava no escritório na área nobre da cidade. Eu dificilmente atendia alguém ao qual eu conseguisse convencer a fazer uma mediação, uma conciliação, sabe? Era muito complicado. Uhum. Todavia,
com essa pandemia, eu resolvi trazer o escritório para perto da minha casa, né? Já que a gente ia cortar custos, então vamos... Se eu lhe disser que aqui no meu escritório, que é uma área mais populacional, tá? Mais simples, eu tenho conseguido, com sucesso, uma grande resolução de problemas, levando em consideração a parte extrajudicial. É impressionante como a gente consegue, não vou dizer o termo convencer, mas explicar as pessoas que vêm falar conosco, entendeu? Eles vêm com um problema, às vezes eles estão precisando só de alguém que escute, entendeu? A gente escuta, tá? E pergunta, isso está lhe fazendo bem? Você está feliz com isso? Não seria melhor resolver? Aí a pessoa, seria. A senhora consegue? Eu digo, vamos conversar e ver o que dá para ser feito. E a gente consegue realmente fazer isso. Então, eu percebi que, apesar de nossos acadêmicos, alguns advogados ainda não trabalharem nessa área, os nossos acadêmicos realmente saem da faculdade querendo judiciar, mas uma boa parcela da população, eu não sei se é devido às ações sociais que têm sido feitas, eu não sei se é o contato, eu não sei bem se é o tipo da população, e eles têm a cabeça um pouco mais aberta. E aqui nessa área onde eu estou trabalhando, onde tenho meu escritório, eu realmente consigo fazer mediações tranquilas, inclusive de família, entendeu? Tudo bem que são bastante pesadas, a gente sai muito cansada, tal, mas tem conseguido serem feitas, entendeu? Então, realmente as coisas estão mudando a passos lentos, é verdade. Tá? Eu realmente não esperava, quando eu mudei para cá, que eu tivesse essa movimentação na área extrajudicial. Eu pensei que fosse ser um pouco mais complicada, mas eu tive uma grata surpresa. Fiquei muito feliz com a surpresa, não vou negar, não, viu? E essa sua fala realmente está certíssima. Educação, fazer aparecer para o pessoal e começar a se acostumar e ver que é o melhor caminho em quase todas as situações. Eu lhe agradeço muito pela sua presença, viu? Foi ótimo. Doutora, só para finalizar, essa pandemia, na verdade, ela veio para acelerar esse processo que a senhora acabou de mencionar. Exatamente. De fato, algumas pessoas têm buscado cada vez mais, realmente, e a pandemia veio para ensinar muita coisa para muita gente. E o que acontece também é que a área que a senhora está atuando, como a senhora mencionou, a região que talvez o pessoal não tenha tanto acesso, é mais humilde, eu não sei, que a senhora... É mais humilde. Existe algo, né? Existe algo que eu brinco quando eu estou ensinando a minha turma sobre gatilhos mentais, que é a síndrome do jaleco branco, sabe? Se você entra no hospital, olha alguém de jaleco branco, pode ser o zelador. Você pensa que é o quê? É o médico. É uma autoridade. Que nós crescemos, doutor, autoridade. Quer queira ou não, ainda existe essa cultura, advogado é uma autoridade. E dentro de uma comunidade mais carente, mais vulnerável, mais humilde, eles nos enxergam como uma autoridade. E se você chega dentro de uma determinada região trazendo as possibilidades que eles às vezes nem desconheciam, como a senhora falou, doutor, uma senhora pode resolver de outro jeito? Posso. E você traz isso para ele, eles sentem confiança, porque o gatilho mental da autoridade já foi disparado e eles confiam, eles acreditam. E com isso, quantas e quantas pessoas não podem desenvolver esse mesmo trabalho que a senhora vem desenvolvendo com excelência. Então, mais uma vez, parabéns, minha querida. Muito obrigada. Doutora Lina, vamos conversar um pouco, doutora? Oi. Eu vou pegar um pequeno gancho da fala de Marcos e da tua. Sobre essa questão que tu comentou sobre a advocacia extrajudicial com o direito de família, que tu observou que tu consegue fazer dependendo da comunidade, da localidade. Não sei se tu observou que, se tu conseguiu ver, quanto mais nível de financeiro a população tem, mais ela é apegada à briga, ao embate. Quanto mais humilde a pessoa é, mais ela é empática, mais ela dialoga, mais ela é assertiva. Menos ela quer judiciário, mais ela quer resolver com advogado, sem custo, porque quando ela olha para o judiciário, ela olha para o judiciário, ela quer se libertar. Exato, porque a pessoa humilde, ela já olha para o judiciário com aquele terror.
vai vir cadeia, vai vir isso, vai vir aquilo, vão prender o pai, vão prender não sei quem, vão prender não sei o quê. Se eu resolvo com o advogado, não tem delegado, não tem não sei o quê, não tem Ministério Público, não tem juiz. O delegado é gente boa, é tranquilo, é menos pepino. Quando a pessoa tem uma escolaridade, mora num bairro mais nobre, por assim dizer, ela não quer saber desse acordo. Ela quer, de fato, usar, às vezes, o processo, mesmo de forma que ela pudesse resolver um divórcio, por exemplo, que não tem guarda, que só tem bens simples para partilhar, podia fazer isso de forma extrajudicial. Mas não, ela quer exaurir, cansar, gastar. Ela quer usar o processo para se vingar. Ela utiliza a ferramenta judicial como meio de vingança. Isso é uma coisa. Eu percebo, doutora. Quando eu faço uma mediação de divórcio, por exemplo, as minhas mediações aqui são sempre pessoas mais simples, devido à área que eu me encontro, né? Eles colocam tudo para fora, entendeu? Eles colocam, eles saem, a gente sai extremamente carregada, porque a gente precisa administrar esse movimento. Mas eles, às vezes eu faço 2, 3 sessões para poder até chegarmos a um acordo, né? Mas quando a gente consegue fazer o acordo, é tão bom ver que eles se cumprimentam, coisas que eles não faziam na primeira sessão, sabe? E aí eles se desenvolvem melhor, eles conseguem chegar no acordo que eles mesmos escolhem, que eles mesmos vejam que é melhor. E é tão gratificante quando eu consigo chegar nesse ponto, que é assim maravilhoso, sabe? Porque o direito de família, ele é uma das áreas assim que eu acho que mais dá para resolver na área extrajudicial. Porque eu só preciso mesmo judicializar quando tem guarda, ou mudança de nome, essas coisas, mas divórcio, sucessões, algumas regras eu posso fazer já com o extrajudicial, já posso fazer totalmente extrajudicial. O próprio inventário já pode ser todo extrajudicial. Mas é uma coisa que a gente repara muito, pelo menos eu noto muito nos jovens advogados, eu fui orientada assim na minha faculdade, que o inventário extrajudicial era irrelevante, não servia para nada, que a ferramenta extrajudicial é desgastosa, dá trabalho, é cansativa, que o certo é tu deixar o serviço todo para o judiciário, porque tu ainda cobra mais do teu cliente. Então, a gente é acostumado, na faculdade, a judicializar mesmo. Nós somos modulados na faculdade para isso. Nós somos modulados que o divórcio eu só resolvo de forma judicial, que eu não consigo fazer um acordo. Quando hoje na comissão de família a gente tenta trabalhar muito isso. Sempre opte pela conciliação, pelo inventário extrajudicial. Ele é mais rápido, ele é mais célere. Enquanto o inventário judicial pode levar 40, 60 anos, um extrajudicial pode levar menos anos, 10, 5, 2 anos, dependendo disso. O problema que a gente às vezes enfrenta é que, infelizmente, o brasileiro não tem o hábito de fazer registro dos seus bens. Isso aí, Sara sabe muito bem. O brasileiro mora numa casa, nunca registra, tem um carro, nunca passa por nome do outro, compra um terreno, esquece de fazer o registro. Aí, na hora que morre, é uma confusão que, seja inventário extrajudicial, seja um inventário judicial, vai dar um caos. Porque o brasileiro tem... Aí vem esse problema da educação que o Marcos falou. A gente tem uma educação de não querer legalizar nossa situação. A gente não quer botar nada no papel, a gente tem medo de registrar nossos documentos, registrar nossos atos. O povo tem medo de tudo que pode ser amarrado. A impressão que a gente tem muito na área de família é isso. Pelo menos o que eu observo muito é isso. Mas, se as pessoas soubessem o quanto é prático e o quanto é benéfico para a sociedade e para as minhas próprias relações de família, eu resolver um divórcio totalmente de forma extrajudicial, tranquilo, sem conflito, sem briga, onde o próprio advogado pode fazer essa conciliação com outro colega advogado, pode sentar, fazer um acordo, verificando, claro, todos os direitos, só não vai caber quando é questão de envolver menor e tudo mais. Mas, ainda assim, se as pessoas tivessem a consciência de, antes de casar, fazer um contrato pré-nupcial, um contrato já de bens e tudo mais, tudo isso pode facilitar lá na frente um processo de divórcio. Direito de família, eu acho que ele é o que mais anda parceria com cartório. Sara me corrija se eu estou equivocada, mas eu acho que é a área que a gente anda quase que de mão dadas. Com cartório, com a área de direito judicial,
Eu hoje mesmo estou fazendo um acordo, tem um divórcio que está tramitando via judicial. A cliente chegou para mim dizendo que não gostou, porque está demorando muito, está exaustivo, e perguntou para mim se eu poderia assumir a causa e converter num acordo. Eu disse que não tinha nenhum problema, que dá sim para a gente fazer. É simples, é só conversar com o ex-companheiro dela, formalizar e tudo. É menos custoso, é mais rápido, menos desgastante, e a gente consegue resolver uma coisa que ela está brigando há 6 meses em 2, 3 semanas. Então, é tudo uma questão do advogado querer resolver. Porque tem um outro fator que a gente também foi muito treinado na faculdade. Quem faz acordo não recebe honorários. Quem concilia não recebe honorários. A gente foi muito treinado para dizer mediação é bom, conciliação é bom, mas se você levar para o seu cliente para fazer um acordo ou fizer uma conciliação, você não vai poder cobrar honorários, porque os honorários só valem se você judicializa. Os professores passavam isso. Então, você leva uma cultura, como o Marcos falou, do judiciamento, romantizou o judiciário. E hoje você vê que o excesso de demandas que a gente tem nas varas de família são processos que teriam que ter sido resolvidos de forma extrajudicial. Nem todos envolvem guarda, nem todos envolvem crianças. A maioria eu resolveria em 2 semanas, 1 semana, 1 mês no máximo no cartório. Simples, rápido. Resolveria a vida de qualquer pessoa. Mas temos uma cultura de que só podemos e teremos honorários a receber se fizer judicialmente. Mas as pessoas estão começando, pelo menos na comissão de família, a gente está começando a sempre estar dando as suas orientações quando perguntam: o que vocês acham? Faço isso judicialmente? Claro que quando eu vejo que alguém me chega com alguma questão, tipo inventário, muito complicado, eu disse: olha, joga o pepino para o judiciário, porque esse aí não dá para ti, não. Esse aí não tem como. Cada caso é um caso, né, doutora? Mas se der para fazer extrajudicial, opte sempre pelo extrajudicial. Só deixe para judicializar o que realmente precisar ser judicializado. Porque a gente precisa também desafogar o judiciário por causa disso. A gente tem um problema de... Essa questão de honorários que a senhora está falando, né? Realmente, a gente só recebe honorários judicializando, mas a gente também não recebe na hora. Sim, mas se eu fizer um acordo, olha como as coisas são mal orientadas, mais um acordo eu posso cobrar antecipado. Exatamente. Viu como a gente é mal deixa o cliente satisfeito, o cliente já fica satisfeito e já vai indicar, vai lá que ela resolve. Eu já chego logo, quando é para fazer acordo, eu falo: olha, eu faço acordo pelo preço da tabela. Se quiser parcelar, a gente parcela e pronto. É diferente quando a pessoa chega, paga no final. A gente trabalha. Receber no êxito. Verdade. Isso porque tem cliente que acha que a gente só pode receber no êxito. No êxito. Quando não corre o risco de trocarem o advogado e você passar por mal profissional. Ainda tem essa. Porque como o processo judicial demora, vem aquela: o advogado não está trabalhando, o advogado abandonou a causa, o advogado não é advogado direito. Aí o outro colega vai e diz que realmente o advogado não fez serviço. Sendo que, na verdade, às vezes o processo não anda, não é por causa do advogado, é porque o processo não precisava ser judicializado, existe demandas demais nas varas e vai demorar. E a pessoa quer resolver aquilo em 2 meses. Mas, infelizmente, por ter ido para a via judiciária, vai levar 1 ano, 2 anos, porque foi mal orientado, ou o advogado optou pela via mais longa, achando que seria a melhor para o seu cliente e até para ele mesmo. Sim. Doutora Lina, eu gostaria só de complementar a sua fala na parte que você falou dos menores, né, que não havendo menores, o divórcio, os inventários podem ser feitos no cartório, e, inclusive, aqui no Maranhão a gente tem um provimento com relação ao divórcio, e se todas as questões do menor tiver sido resolvidas já judicialmente, o divórcio ele pode ser feito extrajudicial. E, recentíssimo, tivemos uma decisão também do TJSP com relação ao inventário, que foi possível fazer o inventário extrajudicial, mesmo havendo menor, por todas as condições do menor, por todos os direitos do menor estarem ali resguardados perante o tabelião. Então, para quem tem dúvida, com certeza, a tendência é cada vez mais
extrajudicializar, cada vez mais os cartórios pegarem as responsabilidades e os protagonismos, mesmo havendo menor, mesmo havendo idoso, mesmo havendo todos esses entraves que ainda tem, né? Que a gente enfrenta por conta de não ter ali alguém que vai resguardar os direitos do menor, mas se tudo estiver resolvido, se todas as questões do menor estiver já resguardada, também não vejo por que não ser feito no cartório, porque é até melhor ainda para ele, porque ele já vai receber ali todo o direito dele, tanto no divórcio quanto no inventário. A gente só precisa garantir que isso realmente esteja resguardado. Então, cada vez mais a gente tem aí essa tendência de extrajudicializar realmente. Isso, eu até aproveito para lembrar que eu vi outro dia uma postagem no próprio Instagram da Sara. Quem está começando a mexer na área de direito de família, tem uma área que está entrando muito agora, que é a guarda de animais. Se o pet for registrado em cartório, ele pode, inclusive, ser um herdeiro. Sim. Como já aconteceu em outros estados, como a gente está tendo muito no Brasil, do animal poder entrar na justiça pleiteando um direito, dele ser um herdeiro, dele poder ser brigado em partilha. Então, para quem é uma área, eu recomendo até para quem é jovem advogado. Direito animal com direito de família, direito cartoral, direito notarial com direito judicial, é uma área super nova. São áreas muito novas no direito. A gente vem de uma área que o direito já está muito maciço. Processo civil tradicional, processo comercial, processo empresarial. Mas está se surgindo no Brasil hoje novos ramos do direito, como esse caso do direito animal, que ele se ramifica para várias áreas dos outros direitos, que entra diretamente para o direito notarial. Quando eu vi a postagem de Sara, eu fiquei assim, opa, Sara está atualizada, eu gostei de ver. Parabéns, e a gente já até tratou sobre isso na comissão de família, sobre a guarda, sobre a família poliafetiva, que a gente chama. Poliespécie. Multiespécie, uma coisa assim. Isso, família multiespécie. Tenho que me lembrar de todos os tipos de família que existe. É complicado. Oi, Marcos. O Marcos já está fugindo. Ai. Ele já está querendo fugir aqui, ó. Estou vendo. Oi? Obrigado. Eu vou em outro evento agora, só que eu estou ligado aqui no microfone. Tá, rapaz. Eu estou no celular. Tá ok. Realmente, a parte de extrajudicial de família é complicada, não vou negar, não. Eu tenho resolvido algumas, até tenho sido muito feliz nas mediações que eu tenho feito, não posso negar. Mas, doutora Aline, não sei como a senhora consegue, mas eu não consigo fazer mais nada depois que eu faço uma mediação de família, porque me deixa muito cansada, sabe? Eu fico muito estressada. Desgastante. É desgastante, realmente. Mas, no final, a gente fica feliz quando consegue resolver. Porque vê que o casal que estava em guerra, que estava em briga, que não conseguia se entender, eles já estão bem, já estão felizes e cada um seguindo o seu rumo, né? Mas tranquilamente. Isso realmente é uma vitória. Tá? Agora, e eu recebo Carla, logo. Não sei se serve de conselho, não sei. Já aconteceu, depois que eu assumi a presidência da Comissão de Família, eu ser abordada por uma advogada que ela comprou muito o caso que ela estava resolvendo. E ela comprou tanto, ela absorveu tanto, que ela desenvolveu dentro dela uma raiva pelo outro lado. E quando ela vinha tirar dúvida, ou vinha pedir ajuda, eu tive mais que trabalhar ela do que resolver o problema, tentar orientar ela no caso. Porque era como eu dizia para ela, assim, doutora, por mais desgastante que nos sugue, a gente jamais pode comprar 100%. A gente ainda tem que manter uma certa parcialidade. Porque se a gente se deixar contaminar por um lado, a gente não consegue administrar a situação. Porque, às vezes, a emoção faz o nosso próprio cliente, às vezes, teorizar coisas, falar coisas que não aconteceu, que, às vezes, é uma briga, é um divórcio motivado por uma suposição, por coisas que passou muito tempo supondo, por conversas que acham que aconteceu, por traições que acham que aconteceu do jeito que imaginou que aconteceu, e você vai teorizando o outro como um inimigo que, na verdade, não é para ser.
E, às vezes, e se você não tiver preparo psicológico para lidar com esses tipos de caso, é bom ir devagar. É bom ir devagar. Eu sei que a porque, gente tem que se manter à parte, porque senão você não consegue ajudar, você acaba piorando a situação. Compra para si uma briga que não deve. Exatamente. Isso é muito complicado e realmente tem que administrar. O que me deixa muito cansada é porque a gente está vendo a solução e não pode dizer. Eles têm que... Então, isso é que me deixa, sabe? Aí eu fico puxando para ver se eles conseguem, tal, entendeu? Essa que é a minha... A gente vê que quem está de fora consegue olhar um pouco melhor, né? E aí eles ficam ali, um não querendo ceder, aí chega aquele momento, vamos conversar separado? Vamos aqui, vamos conversar aqui, vamos conversar ali. Aí, quando volta, eu não precisei dizer nada e eles conseguem. É aí que fica, querer dar solução e não pode. Você tem que deixar eles resolverem. Esse é o trabalho do extrajudicial, é trabalhar, sabe? É movimentar as peças de tal maneira que consigam eles próprios resolverem os seus problemas. Entendeu? É como o Alex falou aqui no bate-papo. Às vezes, até mesmo a gente tentando fazer de forma extrajudicial, vira mais uma questão psicológica mesmo do que de litígio. É tipo assim, não sei se vocês já tiveram essa situação, eu não vou dar o carro porque vai usar o carro com outra, porque vai usar o carro com fulano, vai ficar com a casa para fulano. É uma mesquinharia que, no final das contas, quando a gente consegue acalmar os ânimos, assim, pode ficar. Não, tudo bem, pode ficar. Mas é um apego besta, que não é um apego material, é apenas porque quer atingir o outro. Precisa. Parecem duas crianças, às vezes. É a coisa, às vezes, você às vezes tem que se segurar até para não rir, porque às vezes é uma coisa, às vezes, tão, desculpem a palavra, tão estúpida, que você fica, gente, não é possível. Vamos... Eles ficam rodando. Já teve casos que eu vi que ficaram rodando. Olha, eu tive um caso uma vez que um dos acordos que eu tive que fazer era porque a pessoa não queria processar ninguém. Ela queria um acordo que dizia que todos os irmãos concordavam em ficar cada um com um palmo, do jeito que vocês estão ouvindo a história, um palmo do que tinha ficado para cada um de herança, que era a jazida do cemitério. Queriam que fosse feito um acordo extrajudicial do que estava decidido já no inventário, que era um túmulo. Cada um queria um pedaço. Só que não cabia. Simples. Mas queriam que colocasse a termo. Eu já tive que tentar entender separações que era casal querendo se separar, mas onde o marido que estava saindo iria continuar morando na casa e queria pagar um aluguel e que fosse colocado no termo que, quando o novo companheiro da atual ex-esposa saísse, ele iria assumir o lugar para dar assistência. Ele queria que isso constasse no acordo, no termo lá do divórcio. Doutora, a gente, como advogado extrajudicial, tem que apresentar, aparece cada coisa que a gente fica assim, como? A gente fica, né? Tá. O que eu vou falar num negócio desse? É complicado, Direito, mas é muito de família gratificante. É a coisa mais, é uma coisa assim bem inusitada. Eu já peguei algumas aqui também que são bem inusitadas. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, doutora Helena. Assim, o que a nossa comissão pode ajudar a comissão de família, ou vice-versa? Trabalhamos junto. O que a gente pode fazer para melhorar essa situação e desenvolver mais, aparecer mais a advocacia judicial? Eu acho que seria interessante uma parceria, além dessa de hoje que a gente fez com a comissão de família, onde pudesse ensinar, porque eu tenho muitos jovens advogados, e que eu acho que seria interessante ensinar para eles como usar o direito de família através da forma de extrajudicial. Como resolver esses litígios extrajudicialmente. Porque eu sinto um déficit muito grande. O que a senhora está insinuando é tipo assim,
ele é advogado de família, mas ele não Mas tem a não menor sabe ideia atuar fora do em judiciário. extrajudiciário. Entendi. Exato. Seria uma palestra ou seria uma aula, Um no caso? curso, alguma coisa curso, assim. entendeu? Porque eu mesmo já cheguei a dar alguns cursos de inventário extrajudicial, divórcio extrajudicial, como que faz, mas eu ainda continuo sentindo essa deficiência. Porque isso é uma coisa corriqueira do advogado, ele não é acostumado. Então, ele está sempre com essa dúvida. Então, isso é muito comum. Então, seria interessante essa parceria até para a gente ir desenvolvendo cursos onde pudesse ensinar o beabá de como funciona o inventário extrajudicial, como ele é feito nos cartórios, qual é o procedimento, como é que é feito. A maioria não sabe nem que tem que recolher imposto. O interessante, doutora, sabe o que é? É que muitos deles, e eu lhe digo isso por fazer isso de vez em quando, alguns amigos meus são advogados, e eles dizem, Carla, eu vou fazer um inventário extrajudicial. Eu digo, tudo bem. Você tem que preparar toda essa documentação aqui todinha antes de começar. Ou para o judiciário ou para o extrajudicial, você precisa dessa documentação. E você está falando e eles não estão ouvindo. Eles não escutam. Tá? Eu estou cansada de receber ligação. Carlos, mas o que eu preciso? Eu digo, você pegou a documentação? Eu já tenho uma listinha pronta. Eu digo, olha, essa listinha você tem que ter, uma listinha de documentos que você tem que ter para fazer. Seu áudio ficou baixo. Ficou? Foi? Melhorou? Melhorou. Viu? Aí o que eu faço? Eu tenho uma lista de documentos que tem que ser providenciados antes de você entrar para fazer o inventário. Tá? E eu passo para eles essa lista, mas não adianta. Eles sempre ligam perguntando a mesma coisa. Eu digo, cadê a lista que eu te dei? Você já deu ok em tudo que você tem que ter? Não, então vá na lista, olhe e veja. Então, às vezes a gente ensina, mas eles não nos ouvem. A gente tem que estar sempre insistindo. Tem que fazer isso. Não adianta você querer pular uma etapa, porque você vai voltar para trás. Entendeu? Então, eles não escutam. E é muito complicado. Entendeu? Eles não ouvem. O pessoal está me ouvindo, doutora Aline? Estou. Bem baixinho, mas eu estou. Mas o que tu está falando é uma coisa que eu já passei também na comissão. Pessoas chegam para mim e dizem assim, como é que eu faço o inventário extrajudicial? A gente explica, a pessoa já diz logo, meu Deus, tudo isso, vou judicializar. Aí tu pergunta, mas fazer a mesma coisa. É tão mais prático. Ah, não quero ter trabalho, pensar que eu vou ter que fazer toda essa varredura. Ah, não quero. Tá bom, então vamos lá. Aí eu pergunto, tu botou para receber como? No final? Foi. Então, daqui a uns 40 anos, tu recebe teus honorários. O meu tio ficou de receber uns honorários de um inventário que já dura uns 50 anos. Até hoje ele não recebeu. Ele já se aposentou como advogado, ainda está esperando esses honorários. Um dia sai. Eu não sei o que vai primeiro, mas uma hora vai sair. Mas como a Célia falou aqui no chat, realmente, como eu falei, muitos advogados saem com esse ímpeto. O jovem advogado, então, principalmente, eu tenho que ir para o embate, eu tenho que ir para a briga, eu tenho que resolver de forma litigiosa. Até porque eu já vi jovens advogados recentemente prestando solenidade, compromisso na OAB, dizendo assim, a advocacia é igual suítes. Quem dera. Ainda é uma visão meio utópica de como é a advocacia. Tanto é que eu aproveito até o momento para fazer esse convite, que foi isso que me motivou a gente resolver fazer na Comissão de Família, semana que vem, uma audiência simulada, exatamente para ensinar como é que é uma audiência de família. Porque tem advogado que eu já ouvi falar assim, a audiência de família é audiência una. Não, gente, a audiência una é trabalhista. Então, se tiver conciliação na de família, é no Sejusc. Também não é consumidor para ter no Sejusc. Por favor, vamos com calma. Então, assim, é como se fosse um bicho de 7 cabeças ainda. A própria estrutura do fórum já é um bicho de 7 cabeças. Então, quando você fala em fazer extrajudicialmente, não é um bicho de 7 cabeças, é um monstro. Mas é um monstro mais domável do que a justiça. Exato. A gente consegue trabalhar, consegue fazer com que ele
é mais trabalhoso, é verdade, tá? Mas ele desenrola mais rápido, entendeu? Sim. E no judiciário, por mais que Oi. seja trabalhoso... Oi, pode falar. Termina, Carla. Sou eu, Iracema. Eu Tá. estou da tua fala também. Tá. Por mais que seja trabalhoso, então o que acontece? Mesmo no judiciário, você tem que providenciar a documentação. Então, se a documentação estiver errada, você vai ter que providenciar a documentação de qualquer forma. Então, não adianta. Tá? Então, ele disse, eu não quero esse trabalhão todo, mas ele vai ter esse trabalho do mesmo jeito. Ou agora, ou depois, mas vai ter. Entendeu? Então, às vezes é preferível. Isso também, Carla, não sei se tu chegou a reparar, é uma deficiência que a gente tem, como nós acadêmicos de direito, a gente vem desenvolvendo isso. A gente não pesquisa, a gente perdeu o feeling, aquele gosto por ir atrás da informação. A gente quer tudo na mão. Eu sou da época em que na minha escola tinha Barça. Então, eu ia fazer Barça e Mirador. Exato. Aí a escola passava para fazer um trabalho, era folha de papel ao maço. Eu tinha que usar a régua para fazer o recuo. Era a editora Barça. A gente copiava e colava, mas era da editora Barça. Hoje, o pessoal tem o Google e ainda assim tem a preguiça. Te digo porque eu ouço muito advogado tá lá no grupo ou tá em qualquer grupo de advogados perguntar qual é o telefone da OAB. Já foi no Google, pelo menos, procurar? Ah, não. Tem alguém que possa me dar. Sabe? Se condicionou. Nós viramos pessoas... Nós somos um grupo, somos advogados. E, infelizmente, a gente meio que se acomodou a ter tudo na mão. E o mecanismo do extrajudicial tira isso. O extrajudicial, você tem que resolver, você tem que ir atrás, você tem que ser um CSI, você é um investigador, você é o dono da bola, você que faz a jogada. Quando você judicializa, você joga a peteca para o judiciário. Você só fica aqui atrás do computador e atualizando o PJE. Faz ali. Você não tem que ver se tem multa no Detran, se esse carro foi objeto de fuga ou não, se tem alguma coisa que está fugindo de uns bens ou não. Você não faz nada disso. Como, por exemplo, na palavra que tu perguntou para a Sara da questão do tributarista. Quem atua na área de direito tributário, já no judiciário, ele já é um pouquinho mais ágil. Porque a primeira coisa que ele fala para o cliente é: some com tudo. Some com tudo. Ele vira para o cliente e diz: me diz onde é que tu tem tudo e some. Mas é o cliente que vai fazer o serviço de investigar, não é o advogado. Já no extrajudicial, já no extrajudicial, o advogado tem que resolver tudo. E ele pode, se ele for inteligente, ele pode cobrar até mais do que se for judicializado, já que ele vai ter que fazer mais diligência, vai ter que se dirigir a órgãos administrativos, vai ter que ir na Receita, vai ter que ir na Secretaria da Fazenda, vai ter que ir no cartório, vai ter que ir no Detran, vai ter que verificar se existe processo para receber daquela parte, se existe ações com valores a receber. Ele pode cobrar muito mais por isso. O que está faltando é simplesmente essa orientação de que a advocacia extrajudicial pode, sim, ser rentável, ser resolutiva na área de família e ser até mais lucrativa. A rotatividade é maior. Exato. Doutora, olha, sinceramente, eu estou assim, extasiada com a nossa conversa, viu? Porque já é gostoso falar sobre extrajudicial. E extrajudicial levado para direito de família, então, realmente é de um grande agrado. Viu? Eu lhe agradeço. Quem apareceu aí... Eu que agradeço. Eu que agradeço o convite. Diga, Iracema. Eu tô aqui. Tô vendo. Ele tá ali, eu sei que ele tá ali. Tô em trânsito aqui. Tá ouvindo. Estamos aí em no trânsito, Bluetooth. chegando em outro evento aqui, mas estamos juntos. Vida de advogado, a gente corre muito. Doutora Alina, muito obrigada pela sua participação juntamente com o Marco e a Sara. Eu fiquei curiosa para uma coisa, eu estou acompanhando de longe, aí eu me sentei agora já quase nos finalmente, essa simulação, eu fiquei curiosa com relação a essa simulação, como seria? Eu fiquei curiosa, esse trabalho que a senhora quer fazer juntamente com a sua comissão, né? Com os membros. Como seria esse trabalho? Fale.
Assim, falar. a gente escolheu como temática a nova lei de paternidade, teste de paternidade, Sim. certo? Que eu reparei que está bem em dúvida ainda para muitas pessoas. Uhum. Então, a gente selecionou. Eu vou ficar na parte como se fosse fazendo papel de juiz, uma outra colega vai assumir o papel de Ministério Público, o outro vai ficar como se fosse a escrivã. Vai ter alguém para ser advogada do réu ou do outro lado, da parte do pai, e a outra para ser advogada da autora. E a gente vai pegar um caso já resolvido e aplicar. De como se resolve isso numa audiência. Onde senta o advogado, onde senta o cliente, se o advogado fala ou não primeiro que o cliente, como é o diálogo do advogado com o juiz, o diálogo do advogado com o MP, o diálogo do advogado com o cliente. Porque, assim, eu vou te dizer um relato que aconteceu comigo. Eu tive recentemente conversas com alguns magistrados que chegou para mim dizendo que está preocupado com alguns advogados nas áreas de família que estão fazendo peças e audiências de uma forma meio truculenta, meio que chamando a excelência de tu, ou esquecendo o tratamento, fazendo peças mal elaboradas, esquecendo de colocar os pedidos. Sim. Na hora em que é para o autor, ou para a mãe ou para o pai falar, toma a frente e quer falar, diz como é, querendo dizer o que, querendo passar na frente para dizer o que o cliente tem que falar. Então, esses pequenos vacilos foi o que eu observei como comissão, que a gente pode ir orientando, porque isso... Lapidando. Exato, porque isso você aprende depois de tempos de prática. E essas falhas são mais comuns em quem está vindo. E nesse período de pandemia, tem um leque de pessoas que entrou entre 2020 e agora 2021 que não deu para fazer essa parte de campo. Então, não custa nada estar dando essa orientação, dando esse suporte e essa ajuda. Porque quer queira, quer não queira, muita gente acabou fazendo virtual. E não sabe fazer mais, não sabe fazer o pessoal, o presencial. Quando eu recebi de uma colega dizendo que a audiência de família era una e que a conciliação era no Sejusc, opa! Ela faltou nessa aula ali. Acho que teve uma confusão aqui. Sejusc é uma coisa, audiência una é uma outra área. Mas não sei se tu conseguiu entender. Eu vejo advogados com 4 anos de OAB com dúvida se empregada doméstica tem direito, com dúvida se eu posso fazer acordo extrajudicial e se esse acordo extrajudicial for descumprido, se eu posso executá-lo judicialmente. Então, são perguntas que você começa a receber como presidente de comissão e você vai ficando... vamos fazer um filtro aqui e ver o que a gente consegue entender. E o que eu absorvi foi isso. É muita falha de pequenos problemas, pontos. É como se sentar na audiência, o que é o extrajudicial. Se não der certo, eu posso executar judicialmente? O que eu posso fazer extrajudicial e o que eu posso fazer só judicialmente? O que eu posso fazer das duas formas? É uma confusão que eu vejo que muitos advogados têm feito e que é, infelizmente, por causa disso. Falta a vontade de querer ir atrás. E se a gente penso assim, se a gente tem comissões tão gabaritadas hoje na OAB que podem levar essas informações, então vamos levar essas informações e fazer o que a gente pode, que é tentar ajudar essa galera que está um pouco assim, perdida no deserto, trazer uma luz para o fim do túnel. Porque o judiciário também agradece. Se o advogado faz uma peça certinha, se ele, em vez de judicializar, faz uma extrajudicial, a gente consegue ter a celeridade que era o que o CPC quis fazer, que não deu certo. Você acabou de dizer que nós somos de uma geração que corria atrás da informação. Exato. Né? Porque, apesar de ter o Google, né, eu corro atrás da informação. Posso usar o Google, mas eu tenho meus livros, vou ali pesquisando, às vezes eu quero saber de um assunto, eu estou com 4, 5 livros abertos, porque às vezes um autor tem uma ideia, o outro tem outra. E o Google, a gente sabe que não dá para tirar tudo do Google. Tem que pesquisar, tem que trabalhar. Então, foi o que você acabou de dizer. Então, pessoas que vão
mas eles não se dão ao trabalho de estudar um pouco para poder trabalhar, que é o que acontece com o extrajudicial. O pessoal diz, não, eu vou logo para o judiciário porque foi o que eu aprendi. Não se dá o trabalho de pensar um pouquinho para dizer assim, não, o extrajudicial eu vou conseguir resolver o problema do meu cliente mais rápido, vou ganhar talvez menos, mas vou ganhar mais rápido, eu não vou ficar com o dinheiro preso, certo? E aquela história, que é o que acontece aqui comigo. Um vai falando para o outro, que vai falando para o outro, que vai, e assim vai espalhando, entendeu? É assim que funciona. Mas é gratificante ver quando a gente faz uma peça bem feita, o juiz acha... realmente gratificante, é muito gratificante. Não posso negar, não. Não, é a sensação que a gente tem que tirar o PhD. Verdade. Pois, doutora, a senhora pode contar, então, com relação à simulação, já esse projeto que a senhora está desenvolvendo é belíssimo, eu fiquei super curiosa para entender. Conte com a Comissão de Advocacia Extrajudicial. A propósito aqui, a senhora está falando com 2 conciliadoras federais, eu e a Carla somos conciliadoras da Justiça Federal. Se precisar de trabalho, de auxílio, de mediadores e conciliadores, tá? Conte conosco, é só chamar aqui, chama Carla, tá? E já ia lhe perguntar se a simulação vai ser aberta, que eu queria assistir. Vai ser presencial, a gente vai fazer ela toda presencial. Eu conversei, como eu também sou presidente da comissão de família, eu também sou a coordenadora de comissões, né? A gente resolveu fazer o quê? Esse evento que vai acontecer na comissão de família, ele vai ser um piloto. A forma como a gente desenvolver dali, a gente vai extrair dali o projeto e vai dimensionar para a ESA e vai pegar todas as outras temáticas que a gente tem que atua em campo, tanto extrajudicialmente como judicialmente, para ensinar técnicas de oratória, como fazer uma audiência, como fazer sustentação oral, como é que eu faço uma mediação, como que eu faço uma conciliação. Isso, pode até contar com a ajuda do Ivaldo, né, que é presidente da comissão. Exato. Vai ser... Perfeito. Isso, a gente vai tirar dali. Só que o piloto vai acontecer na comissão de família. Ai, que maravilha. Já está no seu Instagram, doutora? Ainda não. Ainda não, isso aí como é que a gente vai saber? Não, vai soltar daqui para sexta, eu estou soltando, relaxa. É porque eu fiquei de soltar hoje, porque tinham bem-vindos, então tinha que ser em primeira mão para quem estava entrando. E aí hoje também na live, entendeu? Para vocês. Só lhe aplaudindo. Parabéns pelo projeto e vai ser um sucesso com certeza. Deus quiser. Assim como eu agradeço essa parceria que a gente conseguiu firmar depois do último colégio de presidentes com as comissões, que foi maravilhoso. É super maravilhoso a gente ver quantas comissões a gente tem na OAB, o quanto elas são fortes, o quanto elas são atuantes, são presentes, têm espaço, e que isso a gente pode aproveitar à vontade. Então, é maravilhoso a gente ver que espaço para trabalhar a gente tem e que força de trabalho também a gente tem, porque são comissões fortes e atuantes. Carlinha, eu estou com o maior cuidado para segurar a gravação desse bate-papo. Eu acredito que a gente já está na parte final. O encerramento, Carlinha, é com você. Beijo, Alina. Carlinha, encerre aí a nossa sala. Obrigada, dê um abraço aí. É sua sala. Eu te agradeço do fundo do coração pela sua presença, tá? Nossa conversa foi maravilhosa. E o que eu posso lhe dizer é o seguinte: estamos aqui para o que você precisar, tá? E vou perturbar porque eu quero ir assistir esse simulado com certeza, viu? Porque eu acho que aprender nunca é demais, tá? E o que você precisar que a gente puder lhe ajudar e vice-versa, que eu vou perturbar. Tá? Marco Aurélio, um beijo, Marco Aurélio. Eu sei que ele está ouvindo a gente. Ele está no evento lá. Um beijo, boa noite, muito obrigada. Obrigada a todos vocês que permaneceram na sala, participando. Gente, quem tiver demais. Dúvidas, quiser saber mais alguma coisa aí, mande um e-mail aí para a gente, para a Comissão de Advocacia da Família. Isso. Pode mandar no direct do Instagram, que a gente responde na mesma hora. Primeira coisa é, cadê a data do simulado? Dia 23 de agosto, semana que vem. Já vou marcar na agenda. Beijo, de noite, 7 horas. Sim, senhora. Obrigada, beijo, vai com Deus. Tchau, tchau. Valeu. Aqui. Tchauzinho. Carlinha, fique na sala para a gente salvar o arquivo. Um beijo a todos. Acho que já está salvo. Beijo, tchau. Tchau. Né? Tchau, disse que na hora que desligar, salvar normal. Aqui, ó.
Tchau, meus amores. Obrigada pela presença. A todos que ouvem Bom nossos evento. Fiquem com Deus. Boa noite, obrigado. Beijo, boa Tchau, noite. tchau. Estamos vindo aqui com o condominial imobiliário, viu? O próximo Show. Até a próxima, condominial imobiliário. Excelente, muito bom. Tchau. Tchau. Carlinha, eu vou ficar na sala, filha. Sim, meu Segura Deus. aí. Deixa eu só desligar aqui. Opa.